Fala pessoal, eu sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2023. Nesse vídeo eu quero abordar um assunto muito peculiar, um assunto muito importante e que infelizmente muitas pessoas não dão crédito e não dão bola para o assunto OVNI. E nesse caso, como está sendo bastante divulgado na imprensa, diante dos fatos que ocorreram nos Estados Unidos, no Canadá, acabaram bagunçando também, né, injetando no meio dessa história também de espionagem por parte da China e da Rússia diante do território americano e canadense, acabaram colocando também esses objetos voadores, que eu vou explicar no decorrer desse vídeo, que são coisas diferentes, né? Essa imagem que você está vendo aí ocorreu no Uruguai e colocaram o Uruguai justamente no meio dessa história, sendo que não tem nada a ver o que ocorreu, o que foi registrado no Uruguai com os fatos que aconteceram, né, nos Estados Unidos e no Canadá. São coisas diferentes, é o mesmo assunto. É que nem se eu pegar uma torta de chocolate e colocar uma torta de café, você vai ver que a cor é a mesma, mas são coisas diferentes. É o que está acontecendo, é o que aconteceu nos Estados Unidos e Canadá e que estão colocando o Uruguai, as imagens capturadas do Uruguai, que no caso é essa que você está vendo aí, no meio desse bolo todo, no meio dessa torta toda. Como eu disse, são coisas diferentes e eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Bom, como a maioria de vocês já sabem, no dia 4 de fevereiro, o governo americano enviou caças para interferir num suposto objeto voador não identificado, que erroneamente foi classificado assim. Por quê? Porque esse termo OVNI, ele é bastante utilizado na ufologia quando é registrado realmente uma aeronave que vem de espaços diferentes, que vem de fora da Terra, certo? Isso é real, isso é verdadeiro. Por mais que você não acredite, não queira acreditar, isso é real. Eu já passei por muitas situações, por várias experiências nesse sentido, e eu afirmo para vocês que isso é real, que isso não é mentira. É claro que existe alguns equívocos por parte das pessoas que acabam filmando e não sabem identificar, não sabem separar objetos de outros objetos, certo? Então, eu particularmente, se eu ver, eu vou poder identificar com certeza se é um objeto voador não identificado, um OVNI, né? Um UFO também, como é classificado, de um satélite, de um balão, de um avião, de um helicóptero. Eu vi nesses últimos dias pessoas que se dizem astrônomas, né, que se dizem astrônomos, enchem a boca para falar que é profissional da área, e quando vi uma imagem dessas, essa do Uruguai, classificou essa imagem como sendo de satélite. Olha só, né? A pessoa se diz profissional, fala que é astrônomo e fala que é um satélite. Bom, pessoal, eu falo para vocês, essa imagem que foi filmada no Uruguai, no meio desse contexto todo que está acontecendo, né, de espionagem, porque é sim um contexto de espionagem por parte da China e por parte da Rússia diante do território americano. Isso não tem essa imagem, esse objeto voador não identificado, ele não é um satélite. E eu peço para esse astrônomo que fez esse vídeo aí no YouTube e classificou essa imagem como um satélite, rever o seu conceito de satélite, né, e de OVNIs. Peço para que você estude mais a respeito dos OVNIs, dos UFOs, que você abra mais a sua mente em relação a isso, porque um satélite ele é facilmente identificado quando passa na órbita da Terra. Ele se parece como uma estrela, né, uma bolinha, como se fosse uma estrela, passando pelo céu rapidamente e depois apaga.
Um satélite, eu falo para vocês, ele é facilmente identificado no céu, pronto e acabou. Agora, uma imagem como essa, que você está vendo, uma linha, né, brilhante, cheia de luzes, como se fosse realmente um disco. Isso não é um satélite, certo? Até mesmo pela altitude que ele está, pela posição que ele está flutuando, ok? O formato de disco mesmo, ou seja, essa história do Uruguai, esse fato do Uruguai que vocês estão vendo aí, ele não tem nada a ver com uma situação de espionagem proporcionada pela China e pela Rússia diante do território americano. É o que eu falei no começo do vídeo. Não vamos confundir torta de chocolate com torta de café. Os sabores são diferentes. A imagem pode parecer a mesma coisa, né? Mas os sabores são diferentes. Ou seja, o contexto OVNI, contexto UFO, esse que você está vendo aí, que ocorreu no Uruguai, ele é diferente do contexto que foi registrado, né, nos Estados Unidos e no Canadá, aonde esses artefatos, podemos chamar de objetos possivelmente utilizados para espionar, não podem ser, na minha opinião, classificados como OVNIs. Porque no primeiro caso foi identificado que era um balão meteorológico, certo? E nos outros casos de abatimento, né, dos artefatos, eu posso classificar como, ou poderia ter sido classificado como um possível drone, certo? Porque o drone, ele não é um objeto identificado facilmente. Pode ser também que construíram objetos voadores, né, que não pudesse ser rapidamente classificado como alguma coisa, como um helicóptero, como um avião, como um drone, um próprio drone. Então pode ser, aí entra muitas linhas de especulação sobre esse fato que ocorreu nos Estados Unidos e no Canadá, certo? Então é importante esclarecer, é importante separar as coisas, é importante separar a torta de chocolate da torta de café. Como disse, as imagens, a imagem delas pode parecer a mesma coisa, mas quando você experimenta, quando você tem conhecimento, né, profundo sobre as coisas, claramente você observa e você sabe que não são coisas iguais. Então esse fato que ocorreu no Uruguai, ele é diferente dos Estados Unidos. Até mesmo porque objetos, né, não identificados, OVNIs, estou falando de alienígenas, certo? E eles estão aqui na Terra há muito tempo, há milênios eles estão aqui na Terra, só as pessoas não querem aceitar ainda e acreditar nisso. Eles já fazem parte do nosso convívio. É só as pessoas que não aceitam, não querem acreditar, né? Por vários motivos. Então isso ocorre todos os dias, tanto no Uruguai quanto aqui no Brasil. São filmados todos os dias em várias partes do planeta. Agora, acontece que existe um contexto preocupante de espionagem, sim, por parte da China e por parte da Rússia, e outros países também que eu não quero mencionar aqui, porque senão eu vou aumentar o vídeo. Eu não quero fazer isso, não quero ficar 1 hora comentando sobre isso com vocês aqui, ok? Mas essa história acabou abrindo um portal interessante, que é o portal do conhecimento. A partir desse fato que ocorreu nos Estados Unidos, né, onde englobaram também erroneamente, equivocadamente, essas imagens do Uruguai, que são OVNIs, são UFOs, né? São UFOs, são naves alienígenas, não tem nada a ver com as coisas aqui da Terra. Posso afirmar categoricamente para vocês, não se trata também de satélite, como um famoso astrônomo conhecido aqui no YouTube relatou, né? Afirmou que são satélites. Não são, tá? Eu tenho mais de 23 anos de experiência sobre esse assunto de OVNIs, sobre esse assunto de UFOs, experiência visual, tá? Experiência pessoal. Então eu posso falar com toda certeza que esse caso do Uruguai é realmente UFO, é realmente uma nave alienígena. Agora, o caso dos Estados Unidos, o caso que ocorreu no Canadá. No Canadá também, pessoal, no Canadá também existem muitos relatos, no Canadá, no Alasca,
muitos relatos, muitas filmagens de UFOs, de OVNIs, né? Ou seja, de alienígenas, que não é o caso que aconteceu no começo de fevereiro, desde o dia 4, dia 10, dia 11, onde objetos, né, possivelmente de espionagem, foram abatidos pelo governo norte-americano. Esses objetos serão estudados e com certeza vão dizer que se trata de fruto de aparelhos de espionagem. Agora, de quem? Eu não posso afirmar. Pode ser, como já foi afirmado aí da China, né, o balão. Agora, os outros, a gente não sabe, e o governo, a gente está aguardando uma resposta do governo norte-americano. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo é para separar o bolo de café da torta, né, da torta de café e da torta de chocolate. Ou seja, vamos separar, vamos parar de tentar confundir as pessoas do que são OVNIs, do que são UFOs, né, do que já vem sendo classificado como alienígenas, como extraterrestres, né, de objetos que são produzidos para fruto de espionagem, tanto por parte da China quanto por parte da Rússia. Ok, pessoal? Então é isso. Objetos voadores são identificados a todo instante no planeta inteiro, inclusive nos Estados Unidos, no Canadá, no Alasca, onde existem muito mais histórias desses assuntos nesses locais. É preocupante, certo? Mas como eu ia falar a respeito do portal, né? Isso abre um portal, por isso que eu coloquei o título do vídeo, né? Que abre um portal. Que tipo de portal é esse? O portal do conhecimento. Com certeza as pessoas vão ficar mais atentas agora aos céus, né? É importante não, seria interessante que as pessoas parassem de olhar para baixo, somente nos seus celulares, e começassem a olhar para os céus e apontassem os seus celulares para os céus para poder gravar algo como esse que você está vendo, né? São situações interessantes que acontecem nos céus todas as noites, inclusive durante o dia também. Muitas situações como essas serão registradas e esse portal do conhecimento vai ajudar as pessoas a se interessar mais pelo assunto e ver que isso realmente é verdade. Isso não é uma situação, a situação dos extraterrestres, dos alienígenas, não é um fato que ocorre agora. É um fato que ocorre há milênios. Tá bom, pessoal? Então é importante que as pessoas abram o seu conhecimento, a sua cabeça, sejam mais flexíveis para esse assunto do que normalmente elas são e encaram esse assunto como uma aberração, né? Como uma gracinha. Enfim, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem na paz de Deus.